E aí pessoal, bem-vindos a mais um dia da quarentena. A gente vai fazer hoje macarrão. Eu como macarrão desde que eu me conheço por gente, nasci na Itália, mas sou filha de brasileiros, então hoje eu vim falar um pouco sobre tudo que envolve macarrão. E a gente vai fazer um molho que a gente faz há bastante tempo já aqui. E é um molho com uma base de sofrito. Então o sofrito normalmente seria feito com salsão, cebola e cenoura. Só que vai ser um sofrito mais incorporado. O sofrito, ele é o nosso refogado brasileiro. Então o que ele faz? Ele traz sabor. Ele vai dar corpo, que é o que interessa para que o molho fique bem saboroso, bem gostoso. Então esse sofrito ele é a base de legumes. Vamos precisar de 2 cebolas, 2 talos de salsão e um pimentão picadinho miúdo, uma cenoura, uma berinjela, uma abobrinha raladas. Adicionamos uma boa quantidade de óleo vegetal numa panela para refogar bem todos esses legumes. Quando a cebola tiver ficado translúcida, pode adicionar o salsão e o pimentão. Deixe refogar por uns 10 minutos e adicione a cenoura. E adivinha o que? Refoga um pouco mais e só depois adiciona a berinjela e a abobrinha. Então, meus queridos, enquanto o nosso sofrito, nosso refogado vai pegando sabor, a gente vai falar um pouco sobre queijo, né? Todo mundo adora queijo, né? Fala de parmesão. Então vamos falar um pouco sobre a origem dele. Na Itália existem 2 definições, assim, a gente tem o Grana Padano e o Parmigiano Reggiano. Então, qual que é a diferença entre os dois? O Grana Padano, ele é feito numa região ampla, chamada Planície Padana. Um queijo mais genérico, é um queijo um pouco mais, digamos, popular. Ele tem menos cuidados, por exemplo, com a alimentação das vacas, ou com o coalho que é usado para fazer o queijo, que ele pode ser vegetal. E o tempo de maturação dele normalmente é de 20 meses a mais, ou mais. Agora, a gente fala do Parmigiano Reggiano. Lembra que o nome parmesão veio do parmigiano. Então, o parmigiano, ele é um queijo super especial. Ele é um queijo onde o produtor tem cuidado com o que a vaca come, só pode comer pasto da Emília-Romanha, porque é feito nessa região da Emília-Romanha. Ele é feito com coalho somente animal. Ele tem vários níveis de maturação. Então ele é um queijo mais elaborado. Então ele é vendido a 18 meses de maturação, a 24 meses de maturação ou 36 meses de maturação. E aí, quando a gente fala assim, pô, mas esses ingredientes estão lá longe, aí a gente fala do que a gente tem aqui no Brasil. A gente tem um queijo que é tipo grana padano. Então, o que a gente procura num queijo, por mais que seja feito aqui no Brasil, é que ele tenha essa textura de grânulos. Esses queijos seguem uma tradição antiquíssima de pelo menos 9 séculos, ou seja, essas receitas são repetidas até hoje da mesma maneira, garantindo esses queijos maravilhosos. Textura e aroma exigem um período de maturação longo, de pelo menos 12 meses. É nesse período que o queijo desenvolve o sabor dele, desenvolve a textura dele. É um período onde ele fica só descansadinho, num ambiente controlado e ficando lindo e maravilhoso pra gente. Se você encontra um queijo parmesão sem essa textura é porque ele sofreu uma maturação de no máximo 6 meses. Vamos falar um pouco sobre esse macarrão aqui. Esse ingrediente que traz polêmica. Como italiana, né, a gente sempre ouve, né? Desde que eu cresci, o macarrão tinha que ser al dente. Isso é a maior falácia do século. Por quê? Vamos falar um pouco de história. Vamos voltar lá para o 1500. Existia um grande cozinheiro italiano, que é o Maestro Martino. E ele, nos registros dos livros dele, ele falava que a cocção do macarrão, por exemplo, um vermicelli, que é um macarrão fino, ou um maccheroni, que no caso é esse aqui, que também é conhecido como rigatoni, ele sugeria a cocção de aproximadamente 1 ou 2 horas. Esse fato, né, foi mudando somente lá para o 1800. E aí, somente depois que um cozinheiro napolitano, Hipólito, aí ele resolveu que ele gostava do macarrão verde, que nem era al dente. Então, assim, a gente tem registro ainda de cozinheiros italianos passando receitas de cocção avançada em 1913. O que eu digo é, cara, você come o macarrão do jeito que você gosta. Eu gosto dele al dente. Se ele tiver mais mole também, não tem problema. O importante é comer.
sofrito é de sumir do molho. Quanto mais os legumes cozinharem e ficarem pastosinhos, melhor será nosso molho. Podemos acrescentar agora 4 dentes de alho picadinhos. Se o seu sofrito tiver essa cara boa, entra com 680 gramas de molho de tomate. E óbvio que não pode faltar aquela água para alongar o molho e permitir que ele cozinhe por mais tempo e incorpore mais sabor. Agora é só deixar cozinhando no fogo baixo, põe salzinho, põe a pimentinha do reino fresco, deixa o molho cozinhando por uns 20 minutos pelo menos. Já não esquece de botar o macarrão para cozinhar e acertar a acidez com um pouco de açúcar no molho. O momento mais esperado, que é a hora de comer. Vamos aproveitar aí. De queijo, amor? Põe um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Vai, só um pouquinho mais, vai. Então um pouquinho queijo, põe um pouquinho mais. Aê, tá bom.